Terça-feira da terceira semana do Advento. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, a Bíblia do Mundo de hoje. Mesmo percorrendo um tempo forte, como é o tempo do Advento, com sua cor roxa e intensa, chamando-nos a atenção para a preparação, abrandada nesta semana pelo rosa, colocado domingo à disposição de nossos olhos, já que se aproxima o tempo da chegada à primeira vinda de Cristo. O calendário dos santos não interrompe o advento, mas o ilustra. O menino, a descendência do menino, são os santos. Eles mostram de que origem se nasce depois do Cristo e que frutos eles são e produzem com a sua vida e morte. Hoje, 13 de dezembro, celebramos uma santa muito querida, muito apreciada, sobretudo porque acredita-se que ela protege os olhos, Santa Luzia. Santa Luzia nasceu em Siracusa, na Itália, no fim do terceiro século. Conta-se que pertencia a uma família italiana e rica, que lhe deu ótima formação cristã, a ponto de ter feito um voto de viver a virgindade perpétua. Com a morte do pai, Luzia soube que sua mãe, chamada Eutícia, a queria casada com um jovem de distinta família, porém pagão. Ao pedir tempo para o discernimento e tendo a mãe gravemente enferma, Santa Luzia, inspiradamente, propôs à mãe que fosse em Romaria ao túmulo da Marte Santa Águeda, em Catânia, e que a cura da grave doença seria a confirmação do não para o casamento. Milagrosamente, foi o que ocorreu com a chegada das romeiras. E assim Santa Luzia voltou para Siracusa, com a certeza da vontade de Deus quanto à virgindade e quanto aos sofrimentos pelos quais passaria, assim como Santa Águeda. Santa Luzia vendeu tudo, deu aos pobres, e logo foi acusada pelo jovem que a queria como esposa. Não querendo oferecer sacrifício aos falsos deuses, nem quebrar seu santo voto, ela teve que enfrentar as autoridades perseguidoras. Quis o prefeito da cidade, Pascásio, levar a desonra à virgem cristã, mas não houve força humana que a pudesse arrastar. Firme como um monte de granito, várias juntas de boi não foram capazes de a levar. Por isso, muitas vezes, ela é apresentada e representada com os sobreditos bois. As chamas do fogo também não se mostraram impotentes diante dela, até que, por fim, a espada acabou com a vida tão preciosa. A decapitação se deu no dia 13 de dezembro de 304. Conta-se que antes de sua morte, teriam arrancado seus olhos, fato ou não. Santa Luzia é conhecida pela vida que levou Jesus, luz do mundo, até as últimas consequências, pois seu testemunho diante dos acusadores foi: adoro um só Deus, e a ele prometi amor e fidelidade. Esta santa, portanto, do quarto século cristão, por isso eu sempre não resisto a dar um sorriso diante da ignorância protestante e a católica que se envolveram com esta ignorância, quando imaginam que a história dos santos são da carochinha. Histórias não só documentadas pela historiografia humana, mas também, sobretudo, escritas com bronze pela fé católica. Ouçamos um comentário muito próximo da morte de Santa Luzia, pelo bispo de Milão, Santo Ambrósio, do livro sobre a virgindade, no quarto século depois de Cristo. Com o esplendor da alma, iluminas a graça do teu corpo. Tu, uma dentre o povo, uma da plebe, sem dúvida uma das virgens, que com o esplendor da alma iluminas a graça de teu corpo. E por isso és uma imagem fiel da igreja. Em teu leito durante a noite, medita sempre em Cristo
e aguarda a sua chegada até o momento. Eis o que o Cristo deseja de ti. Eis porque te escolheu. Ele entra, já que a porta está aberta, não pode faltar, pois prometeu que viria. Abraça aquele que procuravas, aproxima-te dele e serás iluminada. Segura-o, roga-lhe que não parta logo, suplica-lhe que não se afaste. Porque o verbo de Deus corre, não se deixa deter pelo tédio ou pela negligência. Que tua alma vai encontrá-lo em sua palavra. Segue atentamente a doutrina celeste, porque ela passa depressa. Que diz a esposa do Cântico dos Cânticos? Procurei-o e não encontrei. Chamei-o e não me respondeu. Cântico dos Cânticos 5:6. Se partiu tão depressa aquele que chamastes, a quem suplicaste e a quem abristes a porta, não julgues ter-lhe desagradado. Muitas vezes, ele permite que sejamos postos à prova. Afinal, o que disse no Evangelho às multidões que lhe pediam para não se afastar? Eu devo anunciar a palavra de Deus também a outras cidades, porque para isso é que fui enviado. São Lucas capítulo 4, versículo 43. Mas se te parecer que se afastou de ti, sai, procura-o novamente. Quem deve te ensinar como reter Cristo, senão a Santa Igreja? Ou melhor, já ensinou, se compreendes o que leis. Mal eu passei pelos guardas, diz, encontrei aquele que meu coração ama. Retive-o e não o deixarei partir. Cântico dos Cânticos 3:4. Com que laços se retém o Cristo? Não é com os laços da injustiça, nem com nós de corda, mas com os laços da caridade, com as rédeas do Espírito e pelo afeto da alma. Se queres também reter o Cristo, tenta fazê-lo e não tenhas medos dos sofrimentos, pois não raro é no meio dos suplícios do corpo, nas mãos de perseguidores, que o encontramos mais facilmente. Mal eu passei pelos guardas, diz. De fato, num breve espaço de tempo, num instante, ao te livrares das mãos dos algozes, sem sucumbir aos poderosos do mundo, Cristo virá ao teu encontro e não mais permitirá que se prolongue o teu sofrimento. Aquela que assim busca Cristo e o encontra, pode dizer: retive-o e não o deixarei partir, até que o tenha introduzido na casa de minha mãe, no quarto daquela que me concebeu. Cântico dos Cânticos 3:4. Qual é a casa da tua mãe e o seu quarto, senão a intimidade mais profunda de teu ser? Guarda bem esta casa, limpa todos os seus recantos. Assim, quando ela não tiver nenhuma mancha, se erguerá como morada espiritual, fundada sobre a pedra angular, para ser um sacerdócio santo, e o Espírito Santo nela habitará. Aquela que assim busca a Cristo, que assim lhe suplica, não será por ele abandonada. Ao contrário, será visitada por ele com frequência, pois está conosco até o fim do mundo. Palavras do bispo de Milão, do arcebispo de Milão, o homem que com sua vida e palavras converteu Santo Agostinho, exatamente neste mesmo século IV, e que, tão próximo do tempo e da narrativa do martírio de Santa Luzia, nos brindou com este raciocínio fantástico,
E eu quero lembrar que se hoje a ideologia feminina despreza a virgindade, despreza a maternidade, insiste no direito do aborto, Santa Luzia brilha como aquela a quem a Cristo guardou o melhor de si mesma no corpo e na alma.